Bem-vindos ao Bicast, espaço onde fé, cultura e curiosidades se encontram por aqui. Eu sou Jaziel Monteiro e hoje nós estamos aqui para conversar sobre um assunto aparentemente inofensivo, mas que tem sido um grande empecilho na vida de muitas pessoas, uma grande armadilha, né, que tem se acontecido. Nós vamos falar hoje sobre finanças, sobre apostas, o que a Bíblia fala sobre isso, né? E junto comigo está o meu amigo, meu parceiro, que está sempre aqui, Guilherme Augusto. Buenas, galera. Vamos lá, né? Assunto polêmico aí, né? Falar já bem na real, né? A gente fala assim sobre aposta, mas vamos falar o corriqueiro, o aplicativo que está no celular de talvez você que está escutando aí, o Tigrinho. Você tem apostado no Tigrinho, meu amigo? E aí? Todos esses do mesmo nicho, né? Tigrinho, Bet, tantos esportiva, nomes, né? todos eles com a mesma finalidade, né? Apresentando sempre um lucro exorbitante de um valor mínimo investido que parece até muitas vezes, e veio lei para que não acontecesse isso, parecendo muitas vezes investimento, né? Falando sobre renda extra, poxa, tem que pagar a luz, eu vou apostar no Tigrinho para pagar uma conta de energia, para pagar um lanche que eu vou comer. Sabe que é um dos primeiros caras que criou isso lá na França. Agora eu esqueci o nome dele, mas o nome dele é bem conhecido. É o nome que se chama quando é pirâmide, né, financeira. Tem um outro nome que fala que é o nome dele. Depois a gente acha ali, mas na verdade alguém deve saber e vai botar no comentário qual é o nome dele. Mas ele começou fazendo isso, vendendo selos lá na França, eu acho que foi. Ele vendia selos, ele começou num país, foi se expandindo por toda a Europa. E daí só que ele começou a vender selos pro exterior, como se isso tivesse um grande valor. E daí no começo, como em qualquer pirâmide, né? Ele tinha uma boa desenvoltura, né? Falava muito bem, as pessoas acreditavam, porque ele era um cara que não precisaria, na teoria, mentir, se apresentava bem, tinha condições e tinha uma lábia muito boa. E daí ele devolvia, né? Ele fazia ali, dizia que ele fazia um investimento, mandava esses selos pro exterior, porque na época era selos de carta ali, né? Sim. Na antiguidade e tal. E daí, depois, os primeiros veio um retorno, as pessoas receberam. E daí, quando tu recebe, o que acontece? Não, se eu recebi 5, 10 vezes mais, vou colocar mais, né? E daí as pessoas vão lá, juntam uma grana, vende casa, vende carro, faz tudo. E daí, quando colocavam de novo, daí foram descobrir, na verdade, não era investimento nenhum, era só uma troca. Só uma troca de mãos. E depois ele desapareceu e um monte de gente ficou mal. É incrível, né? Como as pessoas sabem que tem amnésia. Porque isso se não repete, é novo. Né? Se repete, só muda a roupagem, né? Porque eu lembro, e não sei se tu vai lembrar, que em Torres teve uma febre muito grande. Era tipo uma aposta esportiva. Só porque nem se apostava em nada, era um investimento. E muitas pessoas aqui adesivaram carro, e adesivaram lojas e comércios. Lembro. Tive pessoas cristãs do meio da igreja que, cara, venderam casa, carro e investiram tudo nisso, tudo em busca de um grande retorno, muito rápido, né? Que isso é o que nós queremos comentar e conversar. Primeiro, o que a Bíblia fala, né, sobre isso? O que a Bíblia fala sobre dinheiro? O que a Bíblia fala sobre investimento? Como é que ela orienta as nossas decisões financeiras? Juntos aqui a gente vai refletir, né, nós dois e todo mundo que nos acompanha também, vamos refletir sobre o que a palavra fala sobre isso, né? E nós estamos cansados de ouvir aquele versículo de que o dinheiro é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e a gente sempre associa ao rico não presta. Quem tem dinheiro, quem busca o dinheiro não é uma pessoa boa. Mas isso a gente já está até cansado de refutar esse tipo de pensamento. Vamos um pouquinho mais fundo hoje. Vamos falar um pouquinho sobre esses princípios. O que são apostas? O que diferencia, né, uma aposta de um investimento? Vocês estão falando que Tigrinho, Bet, aplicativo é errado, né? É errado. Isso a gente não tem nem o que discordar que é errado. Mas então aposta na Loteria Federal. Vale? Pode. Aposta na Mega Sena de final de ano. Será que isso está correto perante a Bíblia? Vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos entender
Vamos dar uma explanadinha. Qual é a principal diferença? Aposta e um investimento. Que muitas vezes se confunde, até a propaganda da aposta, ela tenta se passar por um investimento. O que tu poderia apontar como princípios? O que são as principais diferenças assim de um e outro? Vamos lá, vamos pensar que a aposta geralmente ela vai beneficiar uma ou poucas pessoas, né? Não vai ser, né? Não é a probabilidade de tu ganhar é bem baixa, né? Isso até é pouco falado, né? Mas a chance de tu ganhar na Mega Sena, por exemplo, é mais fácil que um raio caia, né? Isso eu acho muito engraçado, porque ninguém nunca pensa, né? Você é atingido por um raio hoje. E a probabilidade de tu ser atingido por um raio, morando aqui no Rio Grande do Sul, ela é maior do que de tu ganhar na Mega Sena. E aí, quando a gente fala de investimento, a gente fala de guardar um patrimônio, né? A gente que é empreendedor, por exemplo, né? Eu já somos empreendedores, então a gente trabalha bastante e como a gente não tem uma carteira assinada, não tem um salário fixo todos os meses, é inteligente, é sábio, né? A Bíblia ensina isso, a gente guardar um pouco para o futuro, né? Para os próximos dias, porque se vier um imprevisto, né? Se vier uma doença, se vier alguma coisa, a gente precisa ter um patrimônio ali guardado. Então, existem maneiras de investir, né? Sempre houve maneiras de investir desde a antiguidade, né? Que vai preservar o teu patrimônio, o teu capital, né? Só que o interessante é que o investimento, ele nunca vai ser algo que vai te trazer, né? Vai ficar rico do dia para a noite. Não, investimento vai te trazer... se tu conseguir, por exemplo, vencer a inflação, né? Vencer ali a Selic, tu já está sendo bem sucedido, né? Porque a inflação vai comendo o valor do dinheiro, vai diminuindo o valor do dinheiro. Então, é uma maneira de tu proteger o teu patrimônio. Mas vamos botar em números reais aí para os últimos anos, assim. Como a inflação está alta, se você consegue proteger o seu patrimônio entre 10% a 20% no ano, né, você está sendo já bem sucedido no seu investimento, né? Porque é uma maneira de vencer a inflação. 20% já você vai vencer a inflação. Só porque quando a gente fala em apostas, né, ou às vezes em outros investimentos fraudulentos, né, eles vão te prometer 20%, 30%, 50%, 100% no dia, no mês, na semana, né? Então a gente já vê que é impossível. É que nem a gente já comentou outras vezes sobre o celular pela metade do preço e daí chegou um tijolo. Cara, não tem como, né? Não tem matemática para isso. Porque os investimentos, eles têm liquidez, né? Você vai lá e compra uma ação, por exemplo, né? Que é um ativo de risco. Tem que saber, tem que estudar para te comprar também. De uma empresa. Essa empresa, ela vende todos os dias, ela tem funcionários, ela tem produção, ela tem lá uma certificação do banco que ela funciona, que as contas estão indo bem, que ela tem uma projeção de ganho. Então você vai lá, compra uma partezinha daquela empresa, né? E aquela empresa ela vai se valorizar e você pode no futuro vender aquela ação e na valorização você teve lucro ou teve prejuízo se aquela empresa desvalorizar. Só que nisso a gente tem um mercado certificado, protegido pelo banco, de vários compradores, de liquidez, vários compradores comprando e vendendo, né? É um mercado que é regulado, é um mercado que existe um lastro, como se fala, né? Tem um lastro, sabe da onde o dinheiro está vindo, para onde está indo. Agora, quando a gente vai para o mercado que não é legal, por exemplo, né, como algumas casas de aposta, como alguns investimentos, quando não tem lastro, quando não tem investigação de banco, quando não passa pelo Bacen, né, que é o Banco Central, daí já se torna um risco, porque geralmente vai voltar, tá prometendo muito mais, mas normalmente o que acontece é a pessoa tá sendo enganada e vai perder todo o dinheiro, né? Eu até estava pesquisando aqui enquanto tu falava, porque a parte de apostas, de jogos, de tudo isso ele gera um vício. Esse vício tem acabado com famílias, acabado com a questão social, né? Pessoas perdendo tudo. Mas o ponto mais grave, suicídio.
Existem Nossa. mais de 2.400 atendimentos no primeiro... Estamos aí no primeiro quadrimestre, né? Estamos em abril. Nesse ano, só de atendimentos de pessoas que procuraram ajuda por causa de pensamentos suicidas relacionados a jogos. Isso, claro, é um dado que eu peguei aqui na internet, então não peguei todos os... Mas a gente sabe que isso é possível e pesquise, e de repente Sim. a gente bota nos comentários depois algum dado com uma fonte, né, mais segura para apresentar os números reais aqui. Mas olha a que ponto que isso chega. Por quê? Porque é uma promessa muito grande, né? Sim. Então, a pessoa... Isso chega a ser triste. Por quê? Porque a pessoa, ela se vende. É muito mais fácil eu acreditar que eu vou ficar milionário apostando no Tigrinho e vou resolver a vida da minha família com uma aposta no Tigrinho do que eu trabalhar dia a dia e pensar que anos trabalhando eu vou resolver a vida da minha família, né? Porque é mais fácil eu pensar que eu não preciso ter trabalho. Aquele ditado que tem que a gente escuta, mas às vezes já vira música nos nossos ouvidos, né? Que não existe almoço grátis. Não existe, não tem algo que alguém vai chegar assim, sentindo no coração que vou te deixar milionário, né? E vou passar o dinheiro todo pra ti. Então isso é muitas vezes histórias que a gente escuta e eu conheço pessoas próximas a mim, pessoas que já trabalharam comigo, que passaram por esse mesmo contexto de apostas que prejudicaram família, prejudicaram pessoas próximas, divulgaram isso nas suas redes sociais e pessoas foram atingidas. Prejudicadas, né? O que a gente pode falar sobre isso? É errado, é pecado, não façam. Não tem como a gente inculcar isso na cabeça de alguém. O que eu digo, e é uma frase que eu aprendi contigo, que tu aprendeu com alguém provavelmente, que pra gente denunciar um prédio torto, a gente tem que construir um prédio reto. Então acho que é muito mais a gente falar sobre os princípios de como não se deixar enganar do que nós falar sobre o que está sendo feito de errado. Sim. É muito mais nós falarmos dos princípios. Provérbios 13 e 11 vai falar que o que ajunta dinheiro com as mãos enganosas o diminuirá, mas o que ajunta com o próprio trabalho o aumentará. Ou seja, se você faz da forma errada, até parece que na hora vai vir muito dinheiro. Mas tu não vai conseguir, tu não vai ter êxito naquilo, não vai ser algo duradouro. E se for com o esforço do teu trabalho no dia a dia, tu vai tendo essa compensação cada dia, preparando até a tua mentalidade para receber aquele dinheiro, se esforçando, valorizando, para que tudo possa correr da forma certa, né? Sim, Provérbios 28 e 20 fala mais ou menos a mesma coisa, que é: o fiel receberá muitas bênçãos, mas quem tenta enriquecer depressa não ficará impune. Então, a gente... E tem vários outros provérbios, a gente estava até lendo alguns antes, Sim. que fala do perigo, né? Porque, na verdade, de tudo que a gente já está falando aqui, o que vale? A intenção do coração, né? Porque... Pra que tu quer enriquecer? É tipo quando a gente é criança, né? O que tu quer ser quando crescer? Eu quero ser rico. Eu quero ser milionário, porque tu pode desfrutar de muitas alegrias, né? Na teoria, né? Com uma criança inocente. E não ter nenhuma responsabilidade. Mas colocando como trabalho, e o trabalho, é interessante falar, o trabalho não é uma coisa errada, né? Não é uma coisa que a gente a gente pecou e agora a gente está sendo penalizado e a gente, né, temos que trabalhar obrigado. Não, o trabalho foi feito pra gente, né? Sim. O trabalho Deus criou pra gente, né? E inclusive a Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. Sim. Né? E tem muitos versículos que falam sobre o trabalho, né? Da importância do trabalho, né? Fala que também quem não trabalha não come, né? E daí que, né, o fiel receberá muitas bênçãos. Então, se você é fiel nas pequenas coisas, se você é fiel no seu trabalho, você vai ser recompensado, né? Sim. E claro, né, tendo a sabedoria de administrar, de investir, de cuidar daquilo que Deus colocou na tua mão, né? A gente falou na penúltima escola Limud que a gente teve aqui, a gente falou sobre finanças à luz da Bíblia. E conecta muito com o assunto que a gente está falando hoje, né? Que o dinheiro não é a raiz de todos os males, e a gente entendeu, conversando ali na escola Limud, que o dinheiro, ele é um meio que nós administramos, mas que não é nosso, ele é de Deus. Até eu, hoje, vendo um vídeo sobre... Eles estavam ali sobre... Eu pesquisando sobre como é que se faz faca, essa coisa de forja e tudo mais.
E eu descobri, e muita gente, quem sabe, não sabe disso, que se tu danificar uma moeda ou um dinheiro de papel, é crime. Porque não é teu. Sim. É uma cédula do governo. É porque muita gente pega e fala, não, vamos derreter uma moeda pra fazer aliança, vamos derreter uma moeda pra fazer faca e tudo mais, porque se entendia que antigamente as moedas eram de prata, né? Mas hoje já não são mais, são outros metais. É só, vamos derreter. E aí alguém falou isso no vídeo, disse, você sabia que se você hoje derreter uma moeda de R$1, de 50 centavos, é um crime federal que você tá cometendo? Porque tu tá... E daí conectou com isso. O dinheiro não é nosso. Essa cédula, essa moeda é do governo. Isso tá só transitando na nossa mão para mostrar que um valor está circulando. E quando nós entendemos que o dinheiro ele é algo que ele é de Deus, nós estamos apenas administrando enquanto está nas nossas mãos, se nós tivéssemos esse conhecimento, eu acho que seria muito mais tranquilo o lidar com o dinheiro. Por quê? Vícios, armadilhas, essa parte toda que envolve a aposta, isso causa, né? Aumenta a dopamina no cérebro, essa questão de repetição e compulsão por fazer isso, então assim, tu vai criando esse vício por aposta. Espiritualmente, ele cria um buraco emocional, né, dentro de nós que a gente tira muitas vezes o espaço de Deus, o espaço de Jesus da nossa vida e coloca essa dopamina que está sendo gerada, coloca nesse lugar que seria para ser um lugar espiritual, um lugar de nós estar buscando Deus e entendendo que Ele é o provedor de todas as coisas. Mas aí o que eu penso? Não, eu tenho que apostar mais, porque eu aposto mais, eu ganho mais dinheiro, daí a minha família vai estar mais bem remunerada, aí eu pego aquele dinheiro, aposto mais e vira um ciclo vicioso, eu não consigo mais parar com isso. E Jesus, quando ele vem como libertador de todos os pecados, seria mais ou menos nós entendendo assim, Senhor, as minhas finanças agora vai ficar nas tuas mãos. Claro, isso não é motivo pra gente ser preguiçoso, né? Não é motivo pra não trabalhar. Negativo. Mas ao contrário, né? É trabalhar da forma correta e não esperar grandes milagres. Isso eu não tô falando milagre biblicamente, coisas que a gente não trabalhou pra que aquilo acontecesse. Deus não faz milagre, então claro que faz. Se for da vontade de Deus que caiu 1 milhão na minha conta agora, ele vai dar meio pra isso acontecer. Mas o quanto isso iria glorificar o nome de Deus? Mas até pensando nessa questão do milagre, né? Eu acho que tem muita gente que talvez que não chegou no nível de maturidade que pensa, não, mas por que Deus não pode me abençoar? Por que Deus não pode me fazer ganhar uma aposta, né? Uma aposta esportiva, que seja um prêmio. Mas eu ouvi uma frase que faz muito sentido, já está intrínseco, mas a gente trabalha no ordinário e Deus trabalha no extraordinário, né? Então aquilo que está nas nossas mãos a gente tem que fazer. Se a gente não está fazendo, a gente é negligente, né? Então se você tem saúde, se você tem sabedoria, né? Você deveria, né? Trabalhar, né? Assim como todos, trabalhar para conseguir fazer isso, né? Pra ter um objetivo, conquistar as suas coisas. E como tu falou antes também, o dinheiro, né? O papel ali, moeda, é só um número, né? E na verdade o valor está no nosso trabalho, né? Naquilo que a gente, no tempo que a gente se dedicou por aquilo. Sim. E a gente recebe isso em troca e, né, esse valor pra gente trocar por coisas que a gente precisa. E às vezes a gente está apostando, ou a gente está investindo mal, ou às vezes está se endividando para comprar coisas que a gente nem precisa, né? Como uma mentalidade, assim, até nesse mesmo questão de vício, né? De ansiedade, de querer, eu preciso comprar, aquela compulsão. Daí a gente está gastando tempo, que às vezes era para estar com a nossa família, né? E em vez de estar, talvez, trabalhando um pouco menos e vivendo, aproveitando mais, cuidando, estando mais com os filhos, né? Prestando mais atenção em casa. Então a gente perde tempo e dinheiro para comprar coisas que a gente não precisa e às vezes para impressionar pessoas que nem se importam com a gente, né? Verdade. E quem realmente se importa, que é a nossa família, os nossos filhos, às vezes está carecendo ali e não quer presente, né? Que é o nosso tempo, que é a nossa atenção. Que é estar presente, né? O apóstolo Paulo já falou, né? Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. E não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. Esse final, não me deixarei dominar por nenhuma delas, é o segredo
do que está acontecendo financeiramente com as pessoas. Porque são inúmeros os motivos, mas no final eu tenho para mim, agora pode ser um achismo do Jaziel, não tenho a psicologia para poder falar sobre isso, mas eu tenho para mim que o principal problema das pessoas, primeiro, problema de identidade, não sabe quem são. Então eu tenho que impressionar outras pessoas para ela pensar que eu sou alguém que nem eu sei quem eu sou. E o segundo problema é que eu não tenho domínio próprio. Boa. A falta de domínio próprio, ela te leva à compulsão, porque tu tá comprando, a compulsão normalmente é um gatilho emocional, um gatilho social pra te sentir inserido, pra assumir uma identidade que nem é tua. Então, assim, são duas coisas pra mim que são a raiz do problema. A falta de identidade das pessoas, a maioria hoje tem crise de identidade por não saber quem é e não ter o domínio próprio. Eu descobri quem eu sou, mas eu não tenho o meu domínio de mim mesmo. Tá errado, né? O pastor fala, e tu já comentou, acho que em outro podcast, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando a gente acorda pela manhã, olhou no espelho, é aquele cara ali que tu tem que vencer, é aquela mulher que tá olhando no espelho que é que tu tem que vencer todos os dias. Então, assim, tenha o domínio de entender, primeiro, entenda os princípios, né? Irmão, a aposta é pecado? A intenção do teu coração. O que é a intenção? É ganhar dinheiro fácil? Pecado. É pecado. Tá errado. Se eu comprar uma rifa que a vizinha passou vendendo porque o filho tá na escolinha de futebol e vai ter uma rifa. Eu sempre digo assim, tem que ter o cuidado, porque às vezes tu vai comprar, não, mas isso aqui não é pecado, e tu tá fazendo errado. A intenção. A intenção é errada. Mas se tu comprar na intenção de ajudar, não, tô ajudando aqui e não tô nem olhando pro prêmio, eu nem quero o prêmio. Eu venho de um tempo em que as coisas eram muito mais religiosas, então... De certa forma, a religião, ela entrou, se corrompeu pelo excesso de zelo, né? Então, assim, é tudo errado. Então, assim, eu lembro que o bingo, a rifa, tudo isso era pecado mortal, não podia acontecer. Só que eu lembro que também chegou um tempo que nós comprávamos a cartela de bingo da escola, não ia jogar, rasgava, jogava fora, mas porque tinha uma cota para ser vendida para formatura de final de ano e coisa nada. Então, assim... Tem algumas coisas que tu consegue direcionar, mas vai muito da intenção do coração. Sim. Porque se a intenção do coração for errada, até, sei lá, qualquer coisa que tu for comprar e tu esperar algo muito grandioso a mais, tu vai estar errado. Até na questão financeira, por exemplo, tu vai... Por exemplo, apareceu uma notícia que várias pessoas do Bolsa Família, né? Tinha uma grande quantidade de pessoas que estavam tirando dinheiro do Bolsa Família. Talvez a pessoa poderia comprar uma carne naquele mês e ele, em vez de comprar uma carne, ele tentou apostar para ganhar um dinheiro a mais, sabe? E daí, em vez de estar cuidando da sua família, da vida financeira, ele está jogando aquele dinheirinho ali fora, está sendo negligente com o dinheiro. Então, tem a intenção e mais a questão que tu gastou um dinheiro que não era para ser gasto, que tu não tinha ele para jogar. De forma irresponsável, irresponsavelmente, né? Isso. Sabe que uma das principais coisas, agora tendo esse insight aqui, conversando contigo, que eu acho que a principal coisa, o pensamento que diferencia a pessoa que tem um dinheiro, vamos dizer assim, vamos dizer o rico e o pobre, então, né? Dinheiro, estamos falando. A principal coisa é tempo de futuro que se pensa. Porque o pobre, ele pensa no agora. Não, eu tô com fome, eu tenho que comer a carne agora. Eu tenho 100 reais, eu tenho que apostar porque daí eu posso ganhar mais dinheiro. Ele não pensa a longo prazo. Sim. O rico já pensa, mas se eu tenho 100 reais, eu vou gastar 50, e 50 eu vou investir. E eu vamos ver assim, vou viver um pouquinho com mais dificuldade agora, mas eu tô garantindo o meu futuro depois. Ele pensa lá na frente, né? E o pobre... como é que eu digo? A gente é pobre, mas a gente já tá começando a ter um pouquinho mais de entendimento, uma mudança de mentalidade. Mas eu lembro que a gente não pensava no amanhã. Não. A gente pensava assim, a gente mora numa cidade muito sazonal aqui, né, em Torres, praia, verão. Eu lembro que nós lá em casa, a nossa família, a gente trabalhava no verão, ganhamos X de valor. O que dá pra fazer com isso? Ninguém nunca pensava que vai ter o inverno, né? Ninguém pensava, vamos guardar metade do dinheiro pra no verão que vem a gente ter mais? Não. Ganhamos X, vamos gastar X, porque é fruto do nosso trabalho, é o nosso... Sim. E se a gente fosse pensar por princípios e pensasse que Deus nos proporcionou de trabalhar, de juntar isso para que no inverno a gente tivesse mais tranquilidade e não tivesse que correr tanto, a gente teria guardado parte daquele valor como investimento.
Mas falta o pensamento de longo prazo. E aí, até me lembrou agora de José, né? José no Egito. História perfeita. Né? Ele soube administrar, ele soube guardar na hora que precisava, e quando veio a fome, ele tinha armazenado, e ele enriqueceu, no caso, né? Ele foi o Egito ficou mais rico ainda, porque ele tinha guardado na hora certa, né? Teve sabedoria para administrar aquilo que Deus colocou diante dele. Aí tem alguém lá agora na sua casa, ou no seu trabalho, pensando assim, mas o José recebeu uma palavra dizendo que isso ia acontecer. E tu não tá escutando a gente falar agora? A gente tá falando que isso acontece em todo momento, que tem que ter essa sabedoria de guardar. Não precisa vir uma grande fome na terra. É aquele velho hábito de que a gente tem que perder alguma coisa para dar valor ao que tem. Não precisa vir uma desgraça financeira na tua casa, na tua família, para te dar valor ao dinheiro. Não. Te prepara como se isso fosse acontecer. Se não acontecer, que bom. Te organiza, né? Faça planos, né? Claro, a gente tá nessa terra, a gente como cristão, a gente acredita que Jesus vai voltar e a gente não pode estar apegado nas coisas daqui. Mas não estar apegado não quer dizer que a gente não tem que administrar as coisas, né? Porque a Bíblia diz que não diz pra gente vender tudo, não diz pra gente parar de trabalhar, não, diz pra gente agir normalmente, né? Fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, mas de uma forma que a hora que Jesus vir, a hora que Jesus está pronto, está preparado, está pensando na volta de Jesus. E uma coisa que tu falou na questão de pensar no futuro, eu sou investidor, né? Alguns anos eu estudo, ainda estou estudando, estou fazendo um curso de investimento, né? Até porque, como a gente tem empresa, começou guardando dinheiro, depois a gente tinha que administrar aquele caixa ali da empresa, então a gente começou a investir, a aprender, né? Tentar aprender onde é que eu coloco esse dinheiro. E até para aprender como é que funciona, né? Como é que funciona a inflação, banco, né? O que é um CDB, o que é uma renda fixa, o que é ações, o que é fundos, né? Como é que tu paga o imposto disso e tal. E daí a gente começou a aprender e eu comecei a ver que o meu estilo de investimento, como eu já corro risco na minha empresa, né? Eu já tenho um risco porque o meu negócio, a gente não sabe uma crise que pode vir e o meu negócio pode quebrar. Então, eu preciso ser um investimento mais conservador. E o investimento mais conservador, ele é feito a longo prazo. E isso me vem um pouco também da Bíblia, da questão que nós somos eternos. Sim. Né? A gente está vivendo uma sociedade, uma mentalidade, que tu falou antes, do instantâneo. A gente quer ganhar agora, quer gastar agora, né? É o story de 15 segundos, é o miojo, sabe, é a reação, ação, reação. Noodles agora, em 1 minuto tá pronto. Olha, entendeu? E não vamos negar que a gente gosta do conforto, a gente gosta de ter o iFood, né? Que a gente pede ali, mas a gente não pode esquecer que nós somos eternos, né? Que Deus é eterno e Ele nos criou para uma eternidade. E a gente não tá aqui correndo uma corrida de 200 metros, a gente está correndo, Paulo fala, a gente está correndo uma maratona. É uma construção, a vida é uma vida de aprendizado, né? E pensando nos investimentos, estudando, eu vi que o meu estilo de investimento é longo prazo, entendeu? Eu não vou ganhar um absurdo, eu não vou enriquecer do dia para a noite com os meus investimentos. Eles, como eu falei antes, são para proteger meu capital. Sim. Para eu não perder para a inflação. Mas no futuro eu vou conseguir, quem sabe, pagar a faculdade do meu filho, eu vou conseguir me aposentar, porque o INSS, para quem não viu as notícias, você não vai se aposentar pelo INSS, o INSS foi roubado. E já há muito tempo já não funciona o cálculo. Era uma estrutura que já não fechava. Já não fechava. Agora com esses rombos que tá acontecendo. Piorou. Mas é aquela história, é muito melhor daqui 10 anos tu pensar que bom que eu comecei, do que daqui 10 anos tu pensar que bom se eu tivesse começado. Porque, né, tu mesmo comentou, e isso é muito triste que essa educação não tá na escola, né, da gente aprender pelo menos que a inflação, se a gente ganhar, só empatar com a inflação, é o mínimo a ser feito, mas ninguém aprende a fazer isso na escola. Sim. Então, assim, tu falou em torno de 20% a inflação por ano.
A inflação tá do patrimônio. na casa de 14, 16%, Então, mais vamos ou dizer, menos. tendo um 20, vai ter uma sobrinha ali Vai pra ter te um lucrinho. ter um Aham. lucrinho. E assim, não, mesmo investidores profissionais às vezes não conseguem chegar nesse 20%. Sim, é algo difícil de Não acontecer. é tão fácil. Princípios, né, para finanças saudáveis. Primeiro, trabalhar, poupar, ofertar e ser generoso. São Ser princípios generoso. bíblicos, ser generoso. Eu hoje vi um vídeo de alguém, e a gente já tá o nosso tempo passando aqui, mas pra gente finalizar, né, falando sobre princípios de finanças saudáveis, sobre como é bom a gente trabalhar, poupar, ofertar, ser generoso. Eu vi um vídeo de alguém, né, brigando com um bilionário. E as pessoas falavam assim, não, porque se tu tem 1 bilhão, tu tem que dividir, porque é muito dinheiro pra ti, tal. Daí ele falou assim, hoje eu trabalho pra ter esse dinheiro, né? Eu tive um grande desenvolvimento pra chegar nesse 1 bilhão na minha conta. E eu ajudo tanto. Ele dava milhões pra caridade, ajudava as pessoas, tinha vários projetos sociais e tal. E ele olhou pra pessoa, se eu te der 2 bilhões hoje, o que tu faz com esse dinheiro? Sim. E a pessoa, vou dividir com todo mundo. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, porque, primeiro, vai ficar sem nada e vai secar a fonte de renda. Aí essa pessoa dá ali claro, faz um show a mais, mas dá uma lição de moral o quê? Tu tem que aprender a administrar o dinheiro para esse dinheiro fazer mais dinheiro e tu ajudar mais pessoas. É inútil hoje chegar e dar 2 bilhões para uma pessoa que não... Pra uma criança de 15 anos, que não sabe nem como é que paga a conta. Eu sempre gosto de brincar, né? 2 bilhões hoje na mão do Jaziel é um resultado. Na mão do Guilherme é outro resultado. Na mão de um bilionário, fala um grande... Warren Buffett. Bota na mão dele. Será que não vai render muito mais do que na nossa mão? Vai. Por quê? Porque ele já aprendeu a trabalhar com dinheiro. Então, assim, eu citei ainda, nós conversamos quando foi falado no limite sobre finanças, a parábola dos talentos. Que cada um recebeu conforme era... que tinha capacidade de administrar. Um recebeu 5, um 3, um 1. Aquele que recebeu 5 foi lá e dobrou. O que recebeu 3 foi lá, dobrou também. O que recebeu 1 não fez nada. Enterrou. Por quê? Pelo medo. Eu tenho tão pouco que eu tenho medo de multiplicar. Ou ganhei tão pouco para administrar que eu tenho medo de multiplicar. Só que a minha indignação sempre é, por que ele não foi conversar com o de 3 ou com o de 5 e perguntou para eles, olha, deixa eu pelo menos colocar meu 1 junto com o de vocês para vocês administrarem para mim, porque eu não sei. Mas não, ele preferiu enterrar. Ele não pediu ajuda, ele foi orgulhoso, ele teve medo, ele não pediu ajuda para dizer assim, eu não sei, mas eu quero aprender também, deixa eu ficar perto de vocês. Então a minha indignação sempre é, se você não sabe, procure aprender. A palavra diz, se você não tem sabedoria, busque, peça a Deus, porque Ele é generoso, Ele vai dar para vocês. E teve a sabedoria, não se aprisione pelo dinheiro. Faça com que o dinheiro trabalhe a ponto de você ser generoso com as pessoas e com Deus. Oferte, seja generoso, porque isso é um princípio que sempre vai voltar para ti cada vez mais. E cada vez você vai ter mais dinheiro. Sabe que a gente falou do Warren Buffett, uma coisa aleatória aqui, mas o Warren Buffett, ele se aposentou essa semana com 94 anos. Né? Ele é um dos maiores investidores do mundo. E ele também tinha esse pensamento de investir a longo prazo. Sempre a longo prazo, com empresas saudáveis, sempre pensando em negócios sólidos, né, na carteira dele. E ele é referência mundial de investimentos. Sim. E o legal é que quando o Warren Buffett, ele não começou rico, né, ele começou com pouco, mas vamos botar que, sei lá, 100 mil ele começou, 100 mil reais, 100 mil dólares na época. 100 mil dólares ia resolver algumas coisas naquela época, mas seria limitado, né? Ia, por um tempo, ia ajudar talvez orfanatos, instituições de caridades, beleza, ia ser bom. Só que durante a vida dele, ele multiplicou esse patrimônio dele, ele conseguiu dobrar, triplicar, né, várias vezes o patrimônio dele. E daí agora, quando ele se aposentou, ele já ajuda, né? Ele é um cara que é generoso há muito tempo. Mas ele passou daí a Berkshire Hathaway, que é a empresa dele de anos, passou para um próximo CEO. E ele tem um plano de que aquela fortuna vai ser distribuída com ONGs, com projetos, com várias coisas. Ele tem um plano. E a quantidade de dinheiro que ele tem ali, provavelmente nunca vai acabar.
porque vai Se ser bem administrado, reinvestido, vai continuar sendo reinvestindo a não ser que, né, pegue uma pessoa muito ruim de administração, mas vai ter muitos anos já cuidando de pessoas. E quando Sim. ele começou, não ia ajudar tanto como ele ajudou agora, porque ele soube administrar. Eu posso estar errado, mas se eu não me engano a história dele, ele começou guardando parte do salário. Isso, foi parte do salário. Ele todos os meses ele tinha o dinheiro para investir de parte do salário. E, claro, cada vez que foi passando o tempo, aquele montante foi sendo uma bola de neve, foi crescendo, 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 a ponto de chegar ao que chegou. Ou seja, comece. Né? É possível se você começar. Comece. Até falando da generosidade, né? Provérbios 22:8 diz que quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Agora no 9 diz que quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quem ama a sinceridade de coração, se expressa com elegância, será amigo do rei. Até aqui. Quem é generoso será abençoado, pois reparte seu pão com o pobre. Então, a Bíblia ensina isso, né? Eu sempre penso que... eu gosto de falar e bater muito nessa tecla que o dinheiro não é o problema, o milionário não é o problema, o empresário não é o problema, e isso é algo que a sociedade tentou culturalmente colocar na nossa mente para fazer nós brigar com nós mesmos e nunca ter aquilo que por direito Deus, né, nos ensinou a ter. Até um dado bem interessante é que muitas vezes pessoas, mas se os bilionários todos se unissem, acabava com a fome no mundo. Elon Musk fez essa proposta, né? Ele pegou uma ONG, um pesquisador, e disse, quanto de dinheiro vocês precisam para acabar com a fome no mundo? Eles deram um número lá em bilhões lá, tantos bilhões a gente consegue dividir renda e a gente acaba com a fome no mundo. Ele fez um contrato. Então, assim, vocês acabam com a fome no mundo, eu pago. Mas não pode mais ter fome no mundo. Ninguém mais tá com fome. Aí eles chegaram à ideia do que? Não é isso que resolve. Porque o dinheiro, jogar o dinheiro não vai resolver. É problema de mentalidade. As pessoas têm que entender. Né? A gente vai falar sobre isso, né? Acredito que no próximo podcast a gente vai falar sobre a obra social que a igreja faz, a importância que isso tem, o dinheiro na obra social, a importância que tem. Mas a gente já sabe, já é um spoiler do que também a gente vai falar, que dinheiro não resolve. Não. Mas o dinheiro é o meio para resolver. Sim. Porque chega lá numa sinaleira ali, tem alguém pedindo dinheiro, tu joga lá uma mala de 10 mil reais para aquela pessoa, resolvi a vida dele. Não resolveu. Esse dinheiro provavelmente vai durar alguns meses e vai acabar. Ou vai dar uma overdose no mesmo dia. Pode morrer, pode matar, né? Mas se você parar, ter atenção, conversar com aquela pessoa, e esses 10 mil reais, por exemplo, estiver dentro de uma ONG ou uma obra social bem intencionada que vai levar aquela pessoa para dentro de um espaço, vai inserir ela na sociedade, vai dar banho, vai dar comida, vai ensinar a pescar, isso pode mudar a vida dela. Então, se não é jogar dinheiro no problema, não vai funcionar. Mas ter essa atenção de que o dinheiro também é um meio para resolver. Sim. Precisa dele. Até a questão é bem fácil de observar, que todo mundo sabe. Se o dinheiro resolvesse mesmo, nenhum ganhador de Mega Sena ou de Big Brother seria pobre. Sim. Né? Mas a gente vê, não é só no Brasil, mas em todo mundo, várias pessoas que eram pobres e ganharam um super prêmio, conseguiram gastar e foram à falência. Sim. Porque não souberam administrar. E às vezes trouxeram maldições ainda, trouxeram coisas ruins para sua vida por perder o controle, né? Perder a essência, não saber quem é, né? Não saber quem é. Então Tá aí mais uma coisa, né? Que o dinheiro mata. O dinheiro mata. Se não souber utilizar da forma correta, a gente pode dar dinheiro pra uma pessoa e ser causador da morte daquela pessoa. Não tinha pensado por esse lado. Estamos chegando ao final, né? O tempo passou rápido demais, tínhamos muito para falar e quem sabe a gente ainda vai voltar a falar sobre esse assunto. Mas, rapidamente, né, um resumo daquilo que a gente falou. As apostas, elas prometem muito, mas elas também cobram caro da gente. Às vezes pode cobrar a sua paz, a sua família, a sua fé. E a Bíblia nos mostra um caminho melhor, né? Um caminho de diligência, de sabedoria, de confiança em Deus. E se você, né, que está nos acompanhando, se você está passando por alguma dificuldade, Cristo ele pode nos libertar, né? Ele não vai te libertar só, não, mas é que isso não é um pecado na minha vida. Não, é um vício, é algo que Cristo ele pode... A palavra fala que ele não vai te libertar só de pecado, ele vai te libertar e verdadeiramente vós sereis livres.
Então, assim, conheça a verdade, conheça a Bíblia, saiba o que ela te ensina sobre isso. Que nós possamos ter esse entendimento, esse conhecimento, para que nós possamos melhorar e administrar melhor aquilo que Deus é dono, né? Passa através de nós, nós administramos e retorna para Ele, pela nossa generosidade também. Até, às vezes, você já tá ouvindo isso e tá pensando, tá passando já, né, por um momento difícil, por uma ansiedade, uma dificuldade, talvez você já esteja viciado, talvez você esteja mentindo, né, para quem você ama, porque você sumiu com dinheiro, ou porque as contas estão no vermelho e você tá gastando com apostas, ou com outras coisas, qualquer outra coisa, qualquer outra coisa que não né, e não sendo sincero, não sendo verdadeiro, sendo fiel. Então, procure ajuda, né? Procure um pastor, procure uma igreja ou alguém de confiança para se abrir, um psicólogo. Alguém né? maduro. Alguém maduro, isso. Que já passou, de repente, por esse problema ou que tem conhecimento sobre isso, né? E até se você... agora você tem dúvidas sobre a questão financeira, você quer investir, nos procure também. A internet está cheia de vídeos, de influenciadores. Claro, saiba, né? Escolher bem, mas... de como administrar, de como poupar, tem várias, né, o jeito de aprender tudo isso. Eu aprendi muito com a internet, mas nos procure também, a gente está, né, disponível para... não que a gente conheça isso muito, mas o pouquinho que a gente sabe, né? Eu ia dizer, será que tu está lançando a Battlecoin agora? Vai lançar uma nova moeda, vai começar a vender. A gente aqui falando tudo sobre contra isso, já sai o Guilherme. Não, agora temos a Battlecoin, procure e vamos investir com a gente. Mas é para instruir, né? Muito antes ao contrário, né? A gente vai entender a tua colocação de trazer ensinamento para essas pessoas procurarem nas fontes corretas. Trazer luz para as finanças. Amém. E para encerrar, o Provérbios 21:3, o Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao oferecermos sacrifício. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Isso aí. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. A riqueza obtida por meio de mentiras é neblina que se dissipa e armadilha mortal. Que encerramento, hein? Isso aí. Chegamos ao final de mais um podcast, né? Mais um Bicast. Você siga, né? Nós no Spotify também agora. Estamos lá no Spotify. Vamos deixar o link aqui. Segue a gente lá, dá essa força, manda para quem tá precisando ouvir isso ou para quem vai nos ajudar também, né? Compartilha com todo mundo. Compartilha aí. Dá 5 estrelas lá no episódio que daí vai estar ajudando para que mais pessoas sejam impactadas também com essa mensagem. E nos acompanhe, né? Próximo podcast aí a gente vai estar falando muitos outros assuntos que vão trazer luz para sua vida através da Bíblia. Valeu, até a próxima então. Tchau.